Aos 68 anos, Eduardo Mendes era dono de uma fortuna de 50 milhões de reais. Havia construído um império de transportadoras que começou com um caminhão emprestado. Raforianos, viúvo há 5 anos. Ele vivia numa mansão de 800 metros quadrados no Morumbi, em São Paulo. Tinha 3 filhos. Carlos, de 45 anos, que dirigia a filial de Campinas. Sandra, de 42, que cuidava da parte financeira. E Roberto, de 38, que administrava a frota em Santos. Todos moravam em casas luxuosas que Eduardo havia comprado para eles. Todos dirigiam carros importados, que ele pagava. Todos tinham cartões de crédito sem limite que ele bancava. Mas Eduardo começou a notar algo que o incomodava profundamente. Nas reuniões familiares, os filhos só falavam sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre expansão dos negócios, sobre quando ele ia se aposentar. Nunca perguntavam como ele estava se sentindo, nunca se interessavam por sua solidão, nunca ligavam só para conversar. Pai, você precisa pensar em diversificar os investimentos, dizia Carlos. Toda vez que se encontravam, Eduardo, os custos da transportadora estão muito altos, reclamava Sandra, usando seu primeiro nome como se fosse um sócio. Pai, quando você vai me passar a procuração da empresa? Perguntava Roberto, sempre ansioso. Eduardo percebia que, quando chegava nas casas dos filhos, os netos corriam para cumprimentá-lo, mas logo perguntavam: vovô trouxe presente? As noras eram educadas, mas ele sentia que elas o viam mais como um banco ambulante do que como um sogro. Quando ele tentava contar histórias do passado, todos ficavam no celular. Quando ele falava sobre seus sentimentos de solidão, mudavam de assunto. Um dia, Eduardo estava lendo a Bíblia quando encontrou uma passagem que o marcou. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele começou a se perguntar, onde realmente estava o coração de sua família? Era nele, como pessoa, como pai, como avô, ou era no dinheiro que ele proporcionava? A dúvida começou a corroer Eduardo por dentro. Ele queria saber a verdade, mesmo que doesse. Queria descobrir-se, sem o dinheiro, ainda seria amado. Queria testar se os filhos se importavam com ele como ser humano. Foi então que Eduardo teve uma ideia radical, que mudaria tudo. Ele iria fingir que havia perdido toda a fortuna. Iria se disfarçar de mendigo e observar como a família reagiria. Só assim descobriria quem realmente o amava. A primeira pessoa que Eduardo procurou foi Dr. Augusto, seu advogado há 20 anos, e único amigo em quem confiava completamente. Augusto, preciso da sua ajuda para uma coisa muito importante, disse Eduardo durante um almoço reservado. Claro, Eduardo, o que você precisa? Quero fingir que perdi tudo. Quero que você espalhe que a empresa faliu, que perdi a casa, que estou na miséria. Dr. Augusto quase engasgou com um café. Eduardo, você enlouqueceu? Por que faria uma coisa dessas? Porque preciso saber se minha família me ama ou ama meu dinheiro, respondeu Eduardo, com os olhos marejados. Estou velho, Augusto. Posso morrer a qualquer momento, e quero morrer sabendo a verdade. Dr. Augusto ficou em silêncio por alguns minutos. Ele conhecia Eduardo há décadas, e sabia que o homem não tomava decisões por impulso. Você tem certeza disso? Absoluta, respondeu Eduardo. Então tá bem, mas como você vai fazer? Eduardo explicou seu plano detalhadamente. Ele iria transferir todo o dinheiro para uma conta secreta que só Dr. Augusto conheceria. Oficialmente, a empresa estaria falida devido a dívidas inventadas. A mansão seria leiloada por um banco fictício. Eduardo desapareceria de casa numa noite, deixando apenas uma carta, dizendo que estava com vergonha e não queria ser um peso para a família. Ele se disfarçaria de mendigo e ficaria observando como os filhos reagiriam à sua miséria. E se eles não passarem no teste? Perguntou Dr. Augusto. Então pelo menos morrerei sabendo a verdade? Respondeu Eduardo, tristemente. E se passarem, aí vou voltar e dividir tudo com eles, sabendo que merecem. Dr. Augusto balançou a cabeça, preocupado. Eduardo, isso é muito arriscado. E se algo acontecer com você na rua? Prefiro morrer sabendo a verdade do que viver uma mentira, disse Eduardo, determinado. Mas o que ele não sabia era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como Deus trabalha através das maiores perdas. Para entender por que Eduardo tomou essa decisão radical, é preciso conhecer sua história. Eduardo Mendes nasceu em 1955, numa família muito pobre de Guarulhos, na Grande São Paulo. Seu pai, João, era pedreiro e sua mãe,
Maria lavava roupa para fora. Eles viviam numa casa de 2 cômodos com mais 5 filhos. Eduardo era o mais velho e, desde os 8 anos, ajudava a família vendendo doces na porta da escola. Quando completou 14 anos, Eduardo deixou os estudos para trabalhar numa oficina mecânica. Ganhava uma miséria, mas todo centavo ia para casa. Ele sonhava em um dia ter uma vida melhor. Não só para ele, mas para toda a família. A USAT. Anos. Eduardo conheceu Cristina numa festa de bairro. Ela era filha de um pequeno comerciante e tinha estudado até o 2º grau. Eduardo se apaixonou perdidamente por ela, mas sabia que não tinha nada a oferecer. Um dia vou te dar o mundo, prometeu ele para Cristina, debaixo de uma árvore. Eu não quero o mundo, Eduardo. Quero você, respondeu ela, segurando sua mão calejada. Eles namoraram por 3 anos e se casaram numa cerimônia simples na igreja do bairro. Eduardo havia juntado dinheiro suficiente para alugar um quartinho e comprar alguns móveis usados. Cristina trabalhava como costureira e Eduardo continuava na oficina. Juntos, eles ganhavam pouco mais que um salário mínimo, mas eram felizes. Carlos nasceu quando Eduardo tinha 23 anos. Ele jurou que seu filho nunca passaria as necessidades que ele passou. Trabalhou dobrado, fez horas extras, pegou trabalhos de fim de semana. Sandra chegou 2 anos depois e Roberto 3 anos após Sandra, com 3 filhos pequenos e as contas apertando. Eduardo tomou a decisão que mudaria sua vida. Ele pegou emprestado dinheiro com um agiota para comprar um caminhão velho. Enlouqueceu, Eduardo, disse Cristina quando soube. Se não dar certo, vamos perder tudo. Cristina, eu não aguento mais ser pobre, respondeu Eduardo. Nossos filhos merecem uma vida melhor. Eu vou conseguir. Eduardo começou fazendo fretes pequenos na madrugada. Depois do trabalho na oficina, dormia 3 horas por noite, mas não reclamava. Messi havia pagado o agiota e comprado outro caminhão. Em 1 ano, contratou 2 motoristas. M5 ano tinha uma frota de 15 caminhões. A família mudou da casa alugada para uma casa própria. Os filhos começaram a estudar em escolas particulares. Cristina parou de trabalhar e passou a cuidar apenas da família. Eduardo nunca esqueceu de onde veio. Ajudava os irmãos, sustentava os pais, dava emprego para os vizinhos. Dinheiro tem que circular, dizia ele. Quem tem muito e não ajuda quem tem pouco vai prestar contas com Deus. Conforme os anos passavam, a empresa crescia cada vez mais. Eduardo abriu filiais em várias cidades. Comprou a primeira mansão quando Carlos tinha 15 anos. Os filhos cresceram cercados de luxo, mas Eduardo tentava ensinar valores. Dinheiro não traz felicidade, dizia para eles. O que traz felicidade é ter família unida e coração em paz. Mas Eduardo percebeu que quanto mais dinheiro a família tinha, mais os filhos mudavam. Carlos começou a se interessar mais por carros importados que pelos estudos. Sandra virou uma adolescente mimada, que só queria roupas de marca. Roberto desenvolveu um jeito arrogante de tratar os funcionários da empresa. Cristina tentava corrigir, mas Eduardo sempre acabava cedendo. Deixa eles aproveitarem, dizia ele. Trabalhei tanto para que eles não passassem necessidade. O maior golpe na vida de Eduardo veio quando Cristina descobriu um câncer aos 58 anos. Ele gastou uma fortuna em tratamentos. Levou ela para os melhores médicos do mundo. Mas nada adiantou. Cristina morreu em 2018, deixando Eduardo devastado. Ela era minha bússola, dizia ele para Dr. Augusto. Era quem me lembrava do que realmente importava na vida. Após a morte de Cristina, Eduardo esperava que os filhos ficassem mais próximos dele. Afinal, eles haviam perdido a mãe e ele havia perdido a esposa. Mas foi o contrário que aconteceu. Os filhos ficaram mais interessados nos negócios. Começaram a pressionar Eduardo para que dividisse a herança ainda em vida. Pai, você precisa pensar em sucessão, dizia Carlos. Eduardo, vamos organizar a parte fiscal, insistia Sandra. Pai, eu já sou adulto. Posso assumir mais responsabilidades. Cabrava Roberto. Eduardo percebia que eles não estavam preocupados com seu bem-estar. Estavam preocupados com o patrimônio, nos aniversários. Eles davam presentes caros, mas comprados pelos secretários. No Dia dos Pais, mandavam cartões com mensagens genéricas. No Natal, a família se reunia, mas todos ficavam falando de negócios. Eduardo se sentia um estranho no meio dos próprios filhos. Eles o respeitavam como empresário, mas não o amavam como pai. Eles admiravam sua fortuna, mas não se importavam com seus sentimentos. Foi assim que Eduardo chegou à conclusão de que precisava descobrir a verdade.
mesmo que essa verdade fosse dolorosa. Enquanto ela permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior, não podia imaginar que essa destruição total era exatamente o que Deus estava usando para preparar algo extraordinário. Dr. Augusto demorou 2 semanas para organizar tudo conforme Eduardo havia pedido. Primeiro, ele criou documentos falsos, mostrando que a empresa havia contraído dívidas gigantescas com fornecedores fictícios. Oficialmente, Eduardo Mendes havia perdido tudo tentando salvar a empresa da falência. A mansão seria leiloada pelo banco para quitar as dívidas ou os carros do luxo seriam apreendidos. As contas bancárias estariam bloqueadas pela justiça. Dr. Augusto até contratou um ator para se passar por oficial de justiça e entregar as notificações nas casas dos filhos. Na noite de terça-feira, Eduardo colocou seu plano em ação. Ele escreveu uma carta para cada filho, explicando que havia perdido tudo, meus queridos filhos. Tenho vergonha de contar, mas perdi nossa empresa e todo o nosso patrimônio. Contraí dívidas tentando salvar os negócios e agora devo milhões. A casa será leiloada, os carros apreendidos, e eu não tenho mais nada. Não quero ser um peso para vocês. Vou embora e não sei quando poderei voltar. Se ainda restou algum amor por mim em seus corações, um dia nos encontraremos novamente. Eduardo deixou as cartas na mesa da sala e saiu de casa com apenas a roupa do corpo. Ele havia combinado com o Dr. Augusto que ficaria hospedado num hotel simples no centro da cidade, mas usando uma identidade falsa. Durante o dia, ele se disfarçaria de mendigo e observaria como os filhos reagiriam. Na primeira manhã, Eduardo vestiu roupas velhas que havia comprado num brechó. Sujou um pouco o rosto e as mãos para parecer que estava morando na rua. Há dias, ele se posicionou numa esquina próxima à casa de Carlos, seu filho mais velho. Por volta das 8 da manhã, viu Carlos saindo para trabalhar. Eduardo esperava que o filho parecesse preocupado, talvez até chorando, mas Carlos estava ao telefone, falando alto. Não acredito que o velho foi embora sem resolver essa bagunça, dizia Carlos. Agora vamos ter que correr atrás de advogado e entender essa confusão toda. Eduardo sentiu o coração apertar. Carlos parecia mais irritado que triste. À tarde, Eduardo foi até a casa de Sandra. Ela estava no jardim, conversando com uma vizinha. Imagina, Dona Rosa, meu pai sumiu e deixou essa dívida toda para nós, dizia Sandra. Agora tenho que correr atrás dos meus direitos porque não vou pagar. Dívida que não fiz. Eduardo percebeu que Sandra também não demonstrava tristeza. Parece preocupada apenas com as questões financeiras. No terceiro dia, Eduardo foi observar Roberto. Encontrou o filho mais novo numa churrascaria, comemorando com amigos. Galera, agora que o velho desapareceu, finalmente vou poder tocar minha vida, dizia Roberto, rindo. Sem ele controlando tudo, posso abrir meu próprio negócio. Eduardo teve que se apoiar numa parede para não cair. Roberto estava comemorando seu sumiço durante uma semana. Eduardo observou os 3 filhos. Nenhum deles parecia triste com sua ausência. Tidus e Estevam, preocupados apenas com o dinheiro. Carlos contratou um advogado para investigar as dívidas. Sandra foi ao banco tentar entender a situação financeira. Roberto começou a procurar investidores para abrir uma empresa própria, mas nenhum deles havia procurado a polícia para registrar o desaparecimento do pai. Nenhum deles havia colocado cartazes pela cidade. Nenhum deles parecia estar sofrendo por sua falta. Eduardo chorou sozinho, no quarto do hotel. A dor que sentia no peito era pior que qualquer doença. Era a dor de descobrir que os filhos, que ele amava tanto, não retribuíam esse amor. Na segunda semana, algo inesperado aconteceu. Eduardo estava sentado numa praça, observando o movimento, quando uma senhora idosa se aproximou. Moço, você está com fome? Perguntou Dona Mercedes, uma senhora de uns 70 anos. Eduardo ia dizer que não, mas decidiu manter o disfarce. Estou sim, senhora. Dona Mercedes tirou da bolsa um sanduíche embrulhado em papel. Toma, querido. Eu sempre trago um a mais para quem precisa. Eduardo ficou emocionado com a gentileza da desconhecida. A senhora não me conhece. Por que está me ajudando? Porque Jesus disse para cuidarmos uns dos outros, respondeu Dona Mercedes, sorrindo. Principalmente dos que estão precisando. Aquela mulher simples, que provavelmente tinha muito pouco, estava dividindo o que tinha com um estranho. Enquanto isso, seus próprios filhos, que tinham tanto, não estavam nem procurando pelo pai desaparecido. Eduardo começou a perceber que estava aprendendo lições que nunca imaginou na rua. Conheceu pessoas que não tinham nada, mas dividiam tudo.
Conheceu mendigos que se preocupavam uns com os outros. Conheceu trabalhadores simples que paravam para conversar e perguntar como ele estava. Era como se Deus estivesse mostrando para Eduardo o que realmente importava na vida. Não era o dinheiro que fazia as pessoas boas. Era o coração. E corações generosos existiam tanto entre os pobres quanto entre os ricos, mas corações egoístas também. Se você está sendo tocado por esta história e já viveu situações onde descobriu quem realmente se importa com você, saiba que histórias como esta acontecem todos os dias ao nosso redor. Pessoas descobrem que o amor verdadeiro não tem preço e que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente vale a pena. Inscreva-se em Histórias de Luz para conhecer mais relatos inspiradores que mostram como Deus usa as situações mais difíceis para nos ensinar sobre o amor verdadeiro. Voltemos agora para descobrir como Eduardo lidou com essa descoberta dolorosa. No final da segunda semana, Eduardo recebeu uma ligação de Dr. Augusto. Eduardo, eu preciso te contar uma coisa importante, disse o advogado. Carlos contratou um detetive particular para te encontrar. Eduardo se animou um pouco. Sério? Então ele está preocupado comigo? Não exatamente, respondeu o Dr. Augusto, hesitante. Ele quer te encontrar para que você assine uns documentos. Que documentos? Ele quer que você declare oficialmente que não tem mais nada, para que os filhos não sejam responsabilizados pelas suas dívidas. Eduardo sentiu uma punhalada no coração, mesmo procurando por ele. Carlos pensava apenas em se proteger financeiramente. O que ela descobriu nos dias seguintes mudaria completamente sua compreensão sobre como Deus trabalha nas vidas daqueles que ele ama. Na terceira semana do teste, Eduardo descobriu algo que mudou completamente sua perspectiva. Ele estava sentado numa praça, quando viu uma cena que o marcou para sempre. Um homem de 50 anos estava alimentando pombos, conversando sozinho. Eduardo se aproximou e ouviu o que ele dizia. Pai, hoje faz 3 anos que o senhor morreu, murmurava o homem, com lágrimas nos olhos. Eu daria tudo o que tenho para conversar com o senhor mais uma vez, para pedir perdão por ter sido um filho tão ruim, para dizer que o amava, mesmo sem nunca ter falado isso. Eduardo ficou chocado. Aquele homem estava chorando por um pai que havia morrido há 3 anos. Enquanto isso, seus próprios filhos nem estavam procurando por ele, que estava vivo. Eduardo se aproximou do homem. Desculpa incomodar, mas não pude deixar de ouvir, disse Eduardo. Você perdeu seu pai? Perdi, respondeu o homem, enxugando as lágrimas. E o pior é que só descobri o quanto o amava depois que ele se foi. Quando ele estava vivo, eu só pensava nos meus problemas, no meu trabalho, na minha vida. Nunca parei para perguntar como ele estava. Nunca disse que o amava. Agora vivo com esse peso na consciência. Eduardo sentiu um aperto no peito. Como era seu pai? Perguntou. Era um homem simples, trabalhador, respondeu o homem. Fez de tudo para dar uma vida melhor para mim e meus irmãos. Mas a gente só enxergava o que ele não conseguia dar. Queria que ele tivesse mais dinheiro, uma casa maior, um carro melhor. Só depois que ele morreu, entendi que ele já dava o mais importante, amor. Mas a gente não valorizava. Eduardo percebeu que estava vivendo exatamente a situação oposta. Ele havia dado dinheiro, casa, carro, luxo para os filhos. Mas talvez não tivesse dado amor suficiente. Talvez tivesse sido tão focado em trabalhar para dar conforto material que esqueceu de dar atenção emocional. Será que os filhos eram egoístas? Ou será que ele os havia criado assim? Será que ele havia ensinado que dinheiro era mais importante que sentimentos? Eduardo começou a repensar toda a sua vida. Lembrou de quantas vezes havia perdido aniversários dos filhos por causa de trabalho. Quantas vezes havia cancelado passeios para resolver problemas da empresa. Quantas vezes havia dado dinheiro ao invés de tempo. Quantas vezes havia comprado presentes caros ao invés de dar abraços. Talvez os filhos tenham aprendido que a forma do pai demonstrar amor era através do dinheiro. E agora que o dinheiro havia acabado, eles não sabiam como reagir. Essa reflexão fez Eduardo perceber que o teste não estava revelando apenas o caráter dos filhos. Estava revelando seus próprios erros como pai. Na 4ª semana, algo extraordinário aconteceu. Eduardo estava sentado na mesma esquina de sempre quando viu Sandra chegando de carro. Ela parou e desceu, olhando ao redor. Eduardo se escondeu atrás de uma árvore para observar. Sandra se aproximou de um mendigo que estava ali perto. Moço, você conhece um senhor chamado Eduardo? Perguntou ela. Ele é meu pai e desapareceu há um mês. Estou preocupada com ele.
Eduardo ficou surpreso. Era a primeira vez que via um dos filhos demonstrando preocupação. Não, moça, não, conheço não, respondeu o mendigo. Sandra suspirou e tirou uma nota de R$ 50 da carteira. Toma, se você encontrar ele, fala que a Sandra tá procurando e que sente muito. Que sente muito por quê? Perguntou o mendigo. Porter, sido uma filha ruim, respondeu Sandra, com os olhos marejados. Por só ter pensado no dinheiro e nunca ter perguntado como ele estava se sentindo. Eduardo sentiu o coração acelerar. Sandra continuou falando com o mendigo. Meu pai sempre foi um homem bom, sabe? Ele veio do nada. Construiu tudo com as próprias mãos. E a gente só sabia cobrar dele. Mais dinheiro, mais investimentos, mais negócios. Nunca perguntamos se ele estava feliz. Nunca perguntamos se ele se sentia sozinho. Agora que ele sumiu, a gente percebeu que perdeu o que tinha de mais importante. Não era o dinheiro. Era ele. Eduardo estava emocionado, mas continuou escondido. Sandra voltou para o carro. Mas antes de ir embora, gritou para a rua toda ouvir. Pai, Sergipe, você estiver por aí, volta para casa. A gente, podemos não ter mais dinheiro, mas você ainda é nosso pai. Eduardo quase saiu do esconderijo, naquele momento. Mas decidiu esperar mais um pouco. Queria ver se os outros filhos também estavam mudando. No dia seguinte, Eduardo viu Carlos na mesma praça onde havia encontrado o homem que chorava pelo pai morto. Carlos estava caminhando sozinho, parecendo perrito ao Eduardo. Seguiu de longe. Carlos parou numa igreja e entrou. Eduardo ficou surpreso, pois Carlos nunca havia sido religioso. Ele conseguiu entrar na igreja sem ser visto e ouviu Carlos falando com o padre. Padre, preciso de ajuda. Dizia Carlos, meu pai sumiu há um mês e não consigo encontrar ele. Filho, vocês procuraram a polícia? Perguntou o padre. Procuramos, mas eles disseram que como ele deixou carta dizendo que ia embora, não é caso de desaparecimento. E como você está lidando com isso? Carlos começou a chorar. Padre, eu fui um filho horrível. Meu pai trabalhou a vida toda para dar o melhor para nossa família. E tudo que eu fazia era cobrar mais. Nunca disse que o amava. Nunca agradeci por tudo que ele fez. Agora pode ser tarde demais. O padre colocou a mão no ombro de Carlos. Filho, nunca é tarde demais para o arrependimento. Deus está vendo seu coração neste momento. Continue procurando seu pai. E, quando encontrar, diga tudo o que está sentindo. Eduardo estava emocionado vendo o filho se abrir daquela forma. Carlos nunca havia demonstrado sentimentos tão profundos. Mas entender o plano de Deus era uma coisa. Viver esse plano seria um desafio completamente diferente, que testaria cada fibra de sua fé. A quinta semana seria decisiva para Eduardo. Ele havia descoberto que 2 filhos estavam arrependidos e o procurando. Mas ainda faltava saber sobre Roberto, o mais novo. Na segunda-feira daquela semana, Eduardo teve uma surpresa. Ele estava na praça, quando viu os 3 filhos chegarem juntos. Carlos, Sandra e Roberto caminhavam lado a lado, todos com expressões sérias. Eduardo se escondeu atrás de uma banca de jornal para ouvir a conversa. Gente, já fazem 5 semanas, dizia Sandra. Não podemos desistir de procurar o pai. Eu sei que a gente foi ruim com ele, admitiu Carlos. Mas ele ainda é nosso pai. Eduardo esperava que Roberto concordasse. Mas o filho mais novo tinha uma opinião diferente. Olha, sinceramente, acho que a gente deveria parar com essa procura, disse Roberto. O pai já é adulto. Se quis ir embora, problema dele. Roberto? Exclamou Sandra, indignada. Como você pode falar uma coisa dessas? É a verdade, respondeu Roberto, friamente. Ele nos deixou uma dívida enorme e sumiu. Agora, a gente tem que se virar sozinho. Na verdade, pode até ser melhor assim. Finalmente podemos viver nossas vidas, sem ele controlando tudo. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Roberto não só não estava arrependido, como estava feliz com sua ausência. Carlos ficou bravo com o irmão. Roberto, você não tem coração? Esse homem trabalhou 40 anos para dar tudo para nós. E você está falando como se ele fosse um estorvo? Carlos, deixa de ser sentimental, respondeu Roberto. Ele fez o que tinha que fazer como pai. Agora, cada um segue sua vida. Sandra também se irritou. Roberto, você mudou muito. Antes você pelo menos respeitava o pai. Eu sempre respeitei, disse Roberto, mentindo. Mas respeitar não significa ficar procurando para sempre alguém que não quer ser encontrado. Eduardo percebeu que Roberto tinha um coração duro, diferente dos outros 2. Ele não havia aprendido nada com essa situação. Continuava egoísta e pensando apenas em si mesmo.
Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão difícil. Ele sairia do esconderijo e se revelaria para os filhos. Mas antes disso, queria fazer um último teste. Eduardo se aproximou dos três, mantendo o disfarce de mendigo. Com licença, disse ele, mudando a voz para que não o reconhecessem. Vocês estão procurando alguém? Os três filhos olharam para ele. Estamos procurando nosso pai, respondeu Sandra gentilmente. Ele se chama Eduardo Mendes, tem 68 anos. Faz 5 semanas que ele desapareceu. Eduardo fingiu pensar. Não conheço não, mas posso ajudar vocês a procurar. A gente tem que ir, disse Roberto, impaciente. Não vamos ficar conversando com o morador de rua. Sandra e Carlos ficaram constrangidos com a grosseria do irmão. Desculpa a falta de educação do nosso irmão, disse Carlos para Eduardo. Se você realmente conhecer nosso pai, por favor, avisa que estamos procurando. Sandra tirou um papel da bolsa com o telefone dela. Aqui está meu número, disse ela, entregando para Eduardo. Qualquer informação, por favor, nos chame. Eduardo pegou o papel, emocionado com a gentileza da filha. Roberto bufou de impaciência. Vocês estão perdendo tempo. Vamos embora. Naquele momento, Eduardo não conseguiu mais se controlar. A grosseria de Roberto com ele próprio foi o limite. Roberto, gritou Eduardo, tirando o disfarce. Os três filhos ficaram em choque. Pai! Gritaram Carlos e Sandra ao mesmo tempo. Roberto ficou pálido, sem conseguir falar. Eduardo estava tremendo de emoção e raiva. Sim, sou eu, disse ele, com a voz embargada. Estive aqui o tempo todo, observando vocês. Pai! Sandra correu para abraçá-lo, chorando. Onde você estava? Estávamos tão preocupados. Carlos também se aproximou, com lágrimas nos olhos. Pai, por que fez isso conosco? Eduardo olhou para Roberto, que continuava parado, em choque. Fiz isso porque precisava saber a verdade, disse Eduardo. Precisava descobrir se vocês me amavam ou se amavam apenas meu dinheiro. Pai, é claro que te amamos, disse Sandra, ainda abraçada nele. Sério? Perguntou Eduardo, olhando nos olhos dela. Então por que só procuraram por mim depois de... Por que a primeira preocupação de vocês foi com as dívidas e não comigo? Carlos baixou a cabeça, envergonhado. Pai, a gente errou muito. Reconheço que nossa primeira reação foi horrível, mas depois entendemos o que realmente importava. Eduardo olhou para Roberto, que continuava calado. E você, Roberto? Não vai falar nada? Roberto finalmente se pronunciou, mas de forma difícil. Pai, eu não entendo por que você fez essa encenação toda. Se estava com problemas, deveria ter conversado conosco. Eduardo ficou indignado. Roberto, você ainda não entendeu nada. Eu não estava com problemas. Eu testei vocês, e você foi o único que reprovou no teste. Roberto ficou confuso. Como assim? Testou. Eu fingi que havia perdido tudo para ver como vocês reagiriam, explicou Eduardo. Eu não perdi nada. Continuo com toda a minha fortuna. Mas queria saber se vocês me amavam por quem eu sou, ou pelo que eu tenho. Sandra e Carlos ficaram chocados com a revelação. Pai, você tem tudo ainda? Perguntou Sandra. Tenho, confirmou Eduardo. Mas durante 5 semanas observei como vocês reagiram à minha pobreza. E descobri coisas muito tristes. Eduardo olhou para Roberto com decepção. Roberto, você comemorou meu desaparecimento. Disse que finalmente poderia viver sua vida, sem meu controle. Agora mesmo, há 5 minutos, você disse que era melhor eu ter sumido. Roberto tentou se justificar. Pai, eu não falei isso. Falou sim, gritou Eduardo. E eu estava aqui, escutando tudo. Você disse que era melhor eu ter sumido, que finalmente poderiam viver sem meu controle. Roberto percebeu que havia sido descoberto. Tentou uma última justificativa. Pai, eu estava nervoso. Falei bobagem. Não estava nervoso, Roberto, interrompeu Eduardo. Você mostrou quem realmente é. Enquanto seus irmãos me procuravam, arrependidos, você estava feliz com minha ausência. Eduardo se virou para Carlos e Sandra. Vocês dois demoraram para reagir, mas reagiram. Vi vocês me procurando com arrependimento verdadeiro. Vi vocês reconhecendo que foram filhos ruins. Isso me mostrou que vocês têm coração. Só estavam perdidos. Ele olhou novamente para Roberto. Mas você, Roberto, você não tem arrependimento. Foca, não mudou nada em 5 semanas. Continuou egoísta e pensando apenas em si mesmo. Roberto ficou desesperado. Pai, por favor, me dá uma chance, eu posso mudar. Agora que sei que você tem dinheiro, posso ser um filho melhor. Eduardo balançou a cabeça. Triste. Roberto, você acabou de provar meu ponto.
Você só quer ser um filho melhor porque descobriu que eu tenho dinheiro. Essa é exatamente a diferença entre você e seus irmãos. Eduardo abraçou Carlos e Sandra. Vocês dois me procuraram achando que eu estava pobre. Me procuraram por amor, não por interesse. Vocês passaram no teste. Ele se afastou de Roberto. Você, Roberto, só mudou de comportamento agora que descobriu que eu tenho dinheiro. Isso prova que você só se importa com meu patrimônio. Roberto começou a chorar, mas Eduardo percebeu que eram lágrimas de desespero, não de arrependimento. Pai, eu posso mudar. Me dá uma oportunidade. Roberto, eu te dei 38 anos de oportunidades, respondeu Eduardo, tristemente. E hoje você teve mais 5 semanas para mostrar quem é. Você escolheu mostrar egoísmo. Eduardo olhou para os 3 filhos. Agora vou tomar uma decisão que deveria ter tomado há muito tempo. O que aconteceu nas horas seguintes provaria que quando Deus move, ele não move apenas uma vida, menos ele transforma tudo ao redor. Eduardo pediu para que os 3 filhos o acompanhassem até o escritório de Dr. Augusto. Durante o caminho, Roberto tentou várias vezes convencer o pai a perdoá-lo. Pai, eu sei que errei, mas posso mudar. Pai, me dá só mais uma chance. Pai, eu aprendi a lição. Mas Eduardo não respondia. Ele havia tomado sua decisão. No escritório do advogado, Dr. Augusto estava esperando com todos os documentos preparados. Eduardo, como foi? Perguntou o advogado. Revelador, respondeu Eduardo, tristemente. Dr. Augusto, vamos fazer as alterações no testamento que conversamos. Roberto ficou desesperado. Pai? Que alterações? Eduardo se virou para os 3 filhos, Carlos e Sandra. Vocês passaram no teste. Demoraram para reagir, mas quando reagiram, foi com um coração. Me procuraram achando que eu estava pobre e na miséria. Isso prova que me amam como pai, não como fonte de dinheiro. Os 2 irmãos ficaram emocionados. Roberto, continuou Eduardo, você reprovou no teste. Durante 5 semanas mostrou que só se importa comigo quando eu tenho dinheiro. Cameru, meu desaparecimento, disse que era melhor eu ter sumido. E só mudou de atitude agora que descobriu que eu tenho fortuna. Eduardo entregou uma folha para Dr. Augusto. Doutor, por favor, leia as alterações. Dr. Augusto pegou o documento e começou a ler. Por este instrumento, Eduardo Mendes altera sua última vontade da seguinte forma. Primeira alteração. Carlos Mendes receberá 40% de todos os bens. Segunda alteração. Sandra Mendes receberá 40% de todos os bens. Terceira alteração. Roberto Mendes receberá 5% de todos os bens. Quarta alteração. 15% serão destinados para obras de caridade. Roberto ficou em pânico. Pai, isso não é justo. Por que eu só ANH o 5%? Eduardo olhou para ele com firmeza. Roberto, você ainda não entendeu. Você está reclamando de 5% de 50 milhões de reais. Isso são 2,5 milhões. Mais dinheiro do que a maioria das pessoas vê na vida toda. Mas você está bravo porque seus irmãos vão receber mais. Isso só confirma que você é movido pela ganância. Roberto tentou argumentar. Pai, mas não é justo. Somos 3 filhos. A divisão deveria ser igual. Deveria, gritou Eduardo. Roberto, justiça não é dar igual para todos. Justiça é dar para cada um conforme merece. Seus irmãos me amam como pai. Você me ama como fonte de renda. Carlos tentou interceder pelo irmão. Pai, talvez o Roberto possa ter uma segunda chance. Eduardo apreciou a generosidade de Carlos, mas manteve sua decisão. Carlos, admiro você defender seu irmão. Isso mostra seu bom coração. Mas algumas lições só são aprendidas através das consequências. Eduardo se virou para Roberto. Filho, você tem 2 opções. Primeira, aceitar os 5% e aproveitar para refletir sobre o tipo de pessoa que você é. Segunda, contestar na justiça e correr o risco de não receber nada, porque eu tenho advogados muito bons e evidências do seu comportamento durante essas 5 semanas. Roberto percebeu que não tinha escolha. Pai, eu aceito, disse ele, derrotado, mas quero que saiba que vou provar que posso mudar. Roberto, eu torço para que você mude, respondeu Eduardo. Mas mudança verdadeira vem do coração, não do bolso. Quando você aprender a amar as pessoas pelo que elas são, e não pelo que elas têm, aí você terá crescido como ser humano. Dr. Augusto terminou de ler o testamento. Eduardo, há mais alguma coisa? Sim, respondeu Eduardo. Quero fazer algumas alterações na empresa também. Carlos assumirá a presidência. Sandra será a diretora financeira.
Roberto gerenciando a filial de Santos, mas com supervisão do Carlos. Roberto ficou humilhado, mas não protestou. Eduardo continuou. Além disso, quero criar um instituto de caridade. Vai se chamar Instituto Cristina, em homenagem à minha esposa. Ele vai ajudar famílias carentes e pessoas em situação de rua. Quero que vocês entendam que dinheiro é uma responsabilidade, não um direito. Sandra estava chorando de emoção. Pai, obrigada por nos dar essa segunda chance. Eu prometo que vou ser uma filha melhor. Carlos também se emocionou. Pai, eu aprendi muito nessas 5 semanas. Aprendi que dinheiro não vale nada senão... Timos, pensei que ia te perder para sempre. E isso me fez entender o quanto você é importante. Eduardo abraçou os 2 filhos. Vocês não precisam me agradecer. Vocês merecem essa herança porque mostraram que têm coração. Mostraram que sabem amar. Roberto ficou observando, sentindo-se excluído. Eduardo percebeu e se aproximou dele. Roberto, você ainda é meu filho. E sempre será. Mas precisa entender que amor não se compra com dinheiro. Os 5% que você vai receber são mais que suficientes para você viver bem. Use esse dinheiro com sabedoria. E use esse momento para refletir sobre o tipo de homem que quer ser. Roberto acenou com a cabeça. Mas Eduardo podia ver que ele ainda não havia entendido completamente a lição. Pai, posso fazer uma pergunta? Disse Roberto. Claro. Por que você fez isso? Por que não conversou conosco antes? Eduardo suspirou. Roberto, eu tentei conversar com vocês durante anos, mas vocês só prestavam atenção quando eu falava de dinheiro. Quando eu tentava falar sobre sentimentos, sobre solidão, sobre amor, vocês mudavam de assunto. Então decidi usar uma linguagem que vocês entenderiam. Tirei o dinheiro da equação para ver o que sobrava. Com Carlos e Sandra, sobrou amor. Com você, sobrou ressentimento. Roberto finalmente começou a entender a profundidade do que havia acontecido. Pai, eu realmente fui um filho horrível. Roberto, você não foi horrível, corrigiu Eduardo. Você foi perdido e ainda está perdido, mas espero que um dia você se encontre. Naquele momento, a família Mendes começou um novo capítulo, mas a maior surpresa ainda estava por vir. O que ela descobriu sobre seu propósito mudaria não apenas sua vida, mas gerações futuras. 3 meses após a revelação, Eduardo fez uma descoberta que mudaria tudo novamente. Ele estava no Instituto Cristina, inaugurado na antiga mansão da família, quando recebeu uma ligação inesperada. Senhor Eduardo, aqui é a irmã Marta, do Lar São Vicente. Pois não, irmã. O senhor se lembra do Roberto? Ele está aqui há 2 semanas. Eduardo ficou surpreso. Roberto? Meu filho Roberto? Sim, senhor. Ele chegou aqui dizendo que queria ajudar as pessoas em situação de rua. Primeiro pensei que fosse brincadeira, mas ele está aqui todo dia. Alimenta os moradores, conversa com eles, até dorme aqui às vezes. Eduardo não conseguia acreditar. Herman, tem certeza que é meu filho? Tenho certeza, senhor Eduardo. E tem mais uma coisa. Ele sempre fala do Senhor. Diz que o Senhor o ensinou uma lição muito importante. Eduardo ficou intrigado. Que para entender o amor verdadeiro, às vezes precisamos perder tudo. Ele conta para todo mundo sobre como o Senhor se disfarçou de mendigo e como isso mudou a vida dele. Eduardo ficou emocionado. Irmã, posso ir visitá-lo? Claro, senhor Eduardo. Ele vai ficar muito feliz. No dia seguinte, Eduardo foi ao lar São Vicente quando chegou. Viu uma cena que jamais esqueceria. Roberto estava sentado no chão, conversando com um senhor idoso que parecia estar doente. Seu Antônio, o senhor quer que eu ligue para seus filhos? Perguntava Roberto gentilmente. Não adianta, meu filho, respondia o idoso. Eles só ligam quando precisam de dinheiro. Quando descobriram que eu perdi tudo, me abandonaram aqui. Roberto segurou a mão do idoso. Seu Antônio, eu entendo exatamente como o senhor se sente. Eu também fui um filho que só ligava para meu pai quando precisava de alguma coisa. Mas aprendi que o amor verdadeiro não tem preço. E o senhor merece ser amado pelo que é, não pelo que tem. Eduardo ficou emocionado vendo a transformação do filho. Roberto percebeu a presença do pai e se levantou rapidamente. Pai, o que faz? Aqui, irmã. Marta me ligou, respondeu Eduardo, com os olhos marejados. Contou que você está trabalhando aqui. Roberto ficou sem jeito. Pai, eu queria te contar pessoalmente. Roberto, por que você está fazendo isso? Roberto respirou fundo antes de responder. Pai, depois daquele dia, no escritório do Dr. Augusto, eu fiquei muito revoltado. Pensei em te processar, em brigar.
em fazer escândalo. Mas aí comecei a pensar no que você disse, sobre eu só amar as pessoas pelo que elas têm, e percebi que era verdade. Roberto olhou para o chão, envergonhado. Pai, eu nunca havia parado para pensar em como você se sentia. Nunca. Se você estava bem, se estava feliz, se precisava de alguma coisa, eu só cobrava mais dinheiro, mais investimentos, mais negócios. Quando você sumiu, minha primeira reação foi pensar em como isso me afetaria financeiramente. Não pensei na sua dor, na sua solidão, no seu sofrimento. Eduardo escutava em silêncio, vendo que Roberto finalmente havia entendido. Ei, comecei a vir aqui, continuou Roberto. Queria entender como é estar na posição de quem precisa. Queria sentir o que você sentiu quando se disfarçou de mendigo. E sabe o que descobri, pai? Que as pessoas mais generosas que conheci são as que têm menos. Seu Antônio aqui perdeu tudo. Foi abandonado pelos filhos, mas ainda divide o pouco que tem com quem chega. Dona Maria ali não tem nem onde morar, mas todo dia traz flores que catou na rua para alegrar o ambiente. Eles não têm dinheiro. Pai, mas tem algo muito mais valioso. Eles têm coração. Eduardo estava chorando, Roberto. Pai, deixa eu terminar, interrompeu Roberto. Eu percebi que você não me testou para ser cruel. Você me testou porque me ama. E sabia que eu estava perdido. Sabia que eu tinha virado uma pessoa que só pensava em dinheiro. Você tentou me salvar da ganância. Roberto se ajoelhou na frente do pai. Pai, eu peço perdão. Perdão por ter sido um filho egoísta. Perdão por só ter pensado no seu dinheiro. Perdão por não ter valorizado seu amor. E peço também uma chance de ser um filho melhor. Não pelos 5% da herança, mas pela chance de ter meu pai de volta. Eduardo levantou Roberto do chão e o abraçou forte. Roberto, você já é um filho melhor. O que você está fazendo aqui prova isso. Você encontrou seu coração. Roberto chorou nos braços do pai. Pai, eu te amo. E não é pelo dinheiro. É porque você é meu pai. Porque você me ensinou a lição mais importante da minha vida. Eduardo também chorava. Roberto, eu também te amo. E sempre amei. Mesmo quando você estava perdido. Um pai nunca desiste de um filho. Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão. Roberto, eu vou mudar o testamento novamente. Roberto se afastou, assustado. Pai, não! Não quero que mude por pena. Não, por pena, respondeu Eduardo, sorrindo. É porque você provou que merece. Você abriu mão do conforto para servir aos outros. Isso vale mais que qualquer teste que eu poderia criar. Eduardo olhou ao redor do lar, vendo as pessoas que Roberto estava ajudando. Na verdade, tem uma proposta melhor. Que tal você dirigir o Instituto Cristina? Com salário digno. Claro. E sua parte da herança volta a ser igual à dos seus irmãos. Roberto ficou surpreso. Pai, eu aceito dirigir o Instituto. Mas não pelo dinheiro. Aceito porque encontrei meu propósito aqui. Encontrei uma forma de retribuir todo o amor que você me deu. Eduardo sorriu, orgulhoso. Roberto, essa resposta vale mais que 50 milhões. Porque mostra que você realmente mudou. Mostra que você entendeu que o verdadeiro tesouro não está no banco. Está no coração. Ao olhar para trás, ela finalmente compreendeu que cada lágrima, cada perda, cada momento de desespero, havia sido cuidadosamente usado por Deus para este momento de propósito. Um ano após o teste que mudou tudo, Eduardo estava completamente transformado. O homem que antes se sentia sozinho e questionava se era amado, agora sabia que tinha uma família unida. A maior diferença não estava nos filhos, mas nele mesmo. Eduardo havia descoberto que ser um pai não significava apenas dar dinheiro, significava dar tempo, atenção, carinho e presença. Ele começou a passar mais tempo com os filhos, não falando de negócios, mas conhecendo suas personalidades. Descobriu que Carlos tinha talento para a música e sempre quis aprender piano. Eduardo comprou um piano e contratou um professor para que pudessem ter aulas juntos. Descobriu que Sandra adorava cozinhar e sonhava em fazer um curso de gastronomia na França. Eduardo não apenas pagou o curso, mas a acompanhou na viagem, transformando-a numa experiência em família. Descobriu que Roberto tinha um coração sensível, que havia sido endurecido pelos anos de foco no dinheiro. Agora, trabalhando no Instituto Cristina, Roberto havia se tornado o filho mais carinhoso e presente. A transformação de Eduardo como pai havia começado, quando ele entendeu seus próprios erros. Durante anos, ele havia confundido provisão com amor. Achava que dar dinheiro, casa, carro e luxo era forma de demonstrar amor pelos filhos. Mas havia esquecido de dar o mais importante, sua presença.
Cristina sempre tentou me avisar, dizia Eduardo para Dr. Augusto durante um almoço. Ela sempre dizia que os filhos precisavam de tempo, não de presentes caros. Mas eu estava tão obcecado em dar a eles o que eu não tive que esqueci de dar. Que eles realmente precisavam. Eduardo havia aprendido que a prosperidade financeira sem maturidade emocional cria filhos mimados, mas a prosperidade financeira com sabedoria espiritual cria filhos gratos. A diferença estava em como os pais ensinavam o valor das coisas. Antes, eu dava dinheiro quando eles pediam, explicava Eduardo para a irmã Marta no instituto. Agora, eu ensino eles a trabalharem pelo que querem. Antes, eu resolvia todos os problemas deles. Agora, eu os ensino a resolverem sozinhos. Antes, eu protegia eles de todas as dificuldades. Agora, eu os preparo para enfrentar a vida. A segunda grande lição que Eduardo aprendeu foi sobre o verdadeiro valor do dinheiro. Dinheiro não era ruim em si mesmo. O problema estava na forma como as pessoas se relacionavam com ele. Eduardo havia criado filhos que viam o dinheiro como um direito, não como uma responsabilidade. Agora, ele estava ensinando que riqueza verdadeira vem acompanhada de generosidade. Carlos, Sandra e Roberto agora trabalham de verdade na empresa. Contava Eduardo para a dona Mercedes, a senhora que havia lhe dado um sanduíche quando ele estava disfarçado. Eles não são mais apenas herdeiros. São colaboradores que precisam provar seu valor. E sabe qual é a diferença? Eles estão muito mais felizes assim, porque trabalho dá propósito. A terceira lição foi sobre legado. Eduardo percebeu que o legado mais importante que poderia deixar não era dinheiro. Era caráter. Dr. Augusto, mudei todo o testamento novamente, disse Eduardo durante uma visita ao escritório. Agora, além de dividir os bens igualmente entre os 3 filhos, criei uma cláusula especial. Que cláusula? Eles só recebem a herança completa se provarem que usaram o dinheiro para ajudar outras pessoas. Se usarem apenas para luxo pessoal, a herança vai toda para a caridade. Dr. Augusto ficou impressionado. Eduardo, você realmente mudou. Não mudei, Augusto. Eu cresci. Aprendi que pai de verdade não é aquele que deixa filhos ricos. É aquele que deixa filhos bons. A transformação mais visível estava na dinâmica familiar. Antes, as reuniões de família eram tensas, cheias de cobranças e discussões sobre dinheiro. Agora, eram momentos de alegria e conexão real. Vovô, conta de novo a história de quando você se disfarçou de mendigo, pedia Pedrinho, neto do 8 anos. Eduardo sempre contava a história, mas sempre terminava com a lição. Pedrinho, a lição é que devemos amar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Seu pai, sua mãe, seus tios, eles me amam porque sou o vovô, não porque tenho dinheiro. E é assim que deve ser em todas as famílias. Os próprios filhos haviam se tornado pais melhores. Carlos ensinava música para o filho, passando tempo de qualidade com ele. Sandra cozinhava com as filhas, criando memórias afetivas. Roberto levava os filhos para trabalhar no instituto, ensinando sobre generosidade. Pai, obrigado por ter me testado, disse Roberto durante um jantar em família. Se você não tivesse feito isso, eu teria continuado sendo uma pessoa ruim. Agora sei que o senhor fez aquilo porque me amava. Eduardo sorriu, emocionado. Roberto, um pai que ama de verdade não tem medo de disciplinar. Tem medo de não disciplinar, porque sabe que filhos sem limites se tornam adultos infelizes. A empresa também havia se transformado. Antes, era focada apenas no lucro. Agora, tinha responsabilidade social, oferecia empregos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Doava parte dos lucros para instituições de caridade. Tratava os funcionários como família. Sabe qual é a diferença? Perguntava Eduardo para os filhos durante uma reunião. Antes, trabalhávamos para acumular dinheiro. Agora, trabalhamos para fazer a diferença. E curiosamente, estamos ganhando mais dinheiro do que o porque quando você trabalha com propósito, Deus abençoa. Mas toda transformação verdadeira vem com um preço. E ela estava prestes a descobrir que viver seu propósito exigiria sacrifícios que nem imaginava. Viver como uma família transformada trouxe desafios que Eduardo não havia antecipado. O primeiro desafio foi lidar com a pressão externa. Muitas pessoas da alta sociedade não entendiam por que Eduardo estava desperdiçando dinheiro com caridade. Eduardo, você enlouqueceu? Dizia seu exócio Antônio durante um evento social. Que está dando dinheiro para vagabundo. Deveria estar investindo, multiplicando o patrimônio para seus filhos. Eduardo mantinha a calma. Antônio,
Patrimônio não é apenas dinheiro, é também o caráter que deixamos para os filhos. Prefiro deixar filhos generosos com pouco dinheiro do que filhos egoístas com muito dinheiro. Mas a pressão social era constante. Muitos empresários criticavam Eduardo por amolecer. Com idade, diziam que ele estava sendo manipulado pelos filhos, que estava jogando dinheiro fora. O segundo desafio era interno, mesmo transformados. Às vezes enfrentavam tentações. Carlos, por exemplo, teve uma crise quando um amigo ofereceu um investimento que poderia triplicar seu dinheiro rapidamente. Pai, é uma oportunidade única, disse Carlos durante uma conversa. Podemos ganhar milhões em poucos meses. Eduardo percebeu que era uma situação de teste. Carlos, me fala uma coisa. Por que você quer triplicar seu dinheiro? Carlos pensou antes de responder. Para ter mais segurança. Carlos, você já tem mais dinheiro do que precisa para viver bem pelo resto da vida. Mais segurança ou mais ganância? Carlos refletiu e percebeu que estava sendo movido pela ganância. Pai, você tem razão. Desculpa. Carlos, não precisa pedir desculpa por ser tentado. Precisa pedir desculpa por ceder à tentação. E você não cedeu. Isso mostra que você realmente mudou. Sandra também enfrentou seus momentos difíceis. Ela havia se acostumado com um padrão de vida muito alto. E às vezes sentia falta dos excessos do passado. Pai, às vezes eu olho para minhas amigas viajando para Dubai, comprando bolsas de marca, e sinto uma pontada de inveja, confessou ela. Eduardo entendeu o sentimento. Sandra, isso é normal. A tentação de comparar nossa vida com a dos outros sempre vai existir. Mas lembra do que você sentia quando era vazia por dentro, mesmo com todo o luxo? Lembro, pai. E lembra de como se sente agora, ajudando no instituto, vendo o sorriso das crianças que recebem nossa ajuda? Sandra sorriu. É uma felicidade completamente diferente. Exato. Uma felicidade que nenhuma bolsa de marca pode dar. Roberto enfrentou o maior desafio de todos, trabalhando diretamente com pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele via de perto a miséria e o sofrimento. Às vezes, chegava em casa deprimido, questionando se realmente estava fazendo diferença. Pai, hoje morreu seu João, que estava no instituto há 3 meses. Contou Roberto numa noite. Ele morreu sozinho, sem família, sem ninguém. Às vezes me pergunto se nosso trabalho adianta alguma coisa. Eduardo abraçou o filho. Roberto, seu João morreu sozinho. Morreu, pai. Não, Roberto. Seu João morreu cercado de amor. Morreu, sabendo que tinha pessoas que se importavam com ele. Morreu com dignidade, não abandonado na rua. Isso não é pouco. É tudo. O terceiro desafio foi financeiro, mas não da forma que se poderia imaginar. Eduardo não estava perdendo dinheiro com a caridade. Viver como uma família transformada trouxe desafios que Eduardo não havia antecipado. O primeiro desafio foi lidar com a pressão externa. Muitas pessoas da alta sociedade não entendiam por que Eduardo estava desperdiçando dinheiro com caridade. Eduardo, você enlouqueceu? Dizia seu ex-sócio Antônio durante um evento social. Por que tá dando dinheiro para vagabundo? Deveria estar investindo, multiplicando o patrimônio para seus filhos. Eduardo mantinha a calma. Antônio, patrimônio não é apenas dinheiro. E também o caráter que deixamos para os filhos. Prefiro deixar filhos generosos com pouco dinheiro do que filhos egoístas com muito dinheiro. Mas a pressão social era constante. Muitos empresários criticavam Eduardo por amolecer. Com idade, diziam que ele estava sendo manipulado pelos filhos, que estava jogando dinheiro fora. O segundo desafio era interno, mesmo transformados. Às vezes enfrentavam tentações. Carlos, por exemplo, teve uma crise quando um amigo ofereceu um investimento que poderia triplicar seu dinheiro rapidamente. Pai, é uma oportunidade única, disse Carlos durante uma conversa. Podemos ganhar milhões em poucos meses. Eduardo percebeu que era uma situação de teste. Carlos, me fala uma coisa. Por que você quer triplicar seu dinheiro? Carlos pensou antes de responder. Para ter mais segurança. Carlos, você já tem mais dinheiro do que precisa para viver bem pelo resto da vida. Mais segurança ou mais ganância? Carlos refletiu e percebeu que estava sendo movido pela ganância. Pai, você tem razão. Desculpa. Carlos, não precisa pedir desculpa por ser tentado. Precisa pedir desculpa por ceder à tentação. E você não cedeu. Isso mostra que você realmente mudou. Sandra também enfrentou seus momentos difíceis. Ela havia se acostumado com um padrão de vida muito alto. E às vezes sentia falta dos excessos do passado. Pai, às vezes eu olho para minhas amigas viajando para Dubai, comprando bolsas de marca,
E sinto uma pontada de inveja, confessou ela. Eduardo entendeu o sentimento. Sandra, isso é normal. A tentação de comparar nossa vida com a dos outros sempre vai existir. Mas lembra do que você sentia quando era vazia por dentro? Mesmo com todo o luxo? Lembro, pai. E lembra de como se sente agora, ajudando no instituto, vendo o sorriso das crianças que recebem nossa ajuda? Sandra sorriu. É uma felicidade completamente diferente. Exato, uma felicidade que nenhuma bolsa de marca pode dar. Roberto enfrentou o maior desafio de todos, trabalhando diretamente com pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele via de perto a miséria e o sofrimento. Às vezes, chegava em casa deprimido, questionando se realmente estava fazendo diferença. Pai, hoje morreu seu João, que estava no instituto há 3 meses, contou Roberto numa noite. Ele morreu sozinho, sem família, sem ninguém. Às vezes me pergunto se nosso trabalho adianta alguma coisa. Eduardo abraçou o filho. Roberto, seu João morreu sozinho. Morreu, pai. Não, Roberto. Seu João morreu cercado de amor. Morreu, sabendo que tinha pessoas que se importavam com ele. Morreu com dignidade, não abandonado na rua. Isso não é pouco. É tudo. O terceiro desafio foi financeiro, mas não da forma que se poderia imaginar. Eduardo não estava perdendo dinheiro com a caridade. Na verdade, estava ganhando mais que nunca. Mas ele precisou aprender a lidar com o crescimento exponencial da riqueza. Dr. Augusto, não entendo, disse Eduardo, durante uma reunião. Desde que começamos a doar mais, a empresa só cresce. É como se Deus estivesse multiplicando nossos recursos. Dr. Augusto sorriu. Eduardo, você já ouviu falar do princípio bíblico? Quem semeia com generosidade, colhe com abundância. Você está plantando amor e colhendo prosperidade. Mas Eduardo ficava preocupado. Doutor, e se meus filhos voltarem a ser gananciosos com tanto dinheiro? E se eles acharem que podem gastar à vontade porque sempre entra mais? Era um medo legítimo. Eduardo precisou criar estruturas para que a riqueza não corrompesse novamente a família. Ele estabeleceu que 50% de todos os lucros da empresa seriam automaticamente destinados à caridade. Os outros 50% seriam divididos entre reinvestimento na empresa e sustento da família. Assim, por mais que a empresa cresça, nossa generosidade cresce junto, explicou Eduardo para os filhos. O quarto desafio foi emocional. Eduardo precisou lidar com o peso da responsabilidade. Ele sabia que sua história estava inspirando famílias. Muitos empresários procuravam Eduardo para pedir conselhos sobre como educar filhos ricos. Alguns até replicavam o teste do mendigo com suas próprias famílias. Senhor Eduardo, meu filho reprovou no teste, disse um empresário que havia visitado o instituto. Ele mostrou que só se importa comigo pelo dinheiro. O que eu faço? Eduardo sempre dava o mesmo conselho. Não desista dele. Eu quase desisti do Roberto. E olha a transformação que ele teve. Filhos podem mudar, mas precisam de tempo e consequências. Seja firme com amor, não com raiva. O quinto desafio era físico. Eduardo já estava com 69 anos e sentia o peso da idade. Trabalhar no instituto, viajar para palestras e administrar a empresa estava cobrando seu preço. Os médicos aconselharam que ele diminuísse o ritmo. Pai, precisa se cuidar, disse Sandra durante uma consulta médica. Deixa a gente assumir mais responsabilidades. Eduardo resistiu no início. Não quero que vocês sintam que estou abandonando a liderança. Pai, disse Carlos, você não está abandonando nada. Você está delegando. Isso também é uma forma de amor. É confiar que nos ensinou bem. Roberto concordou. Pai, o Senhor já provou que pode confiar em nós. Agora deixa a gente provar que merecemos essa confiança. Eduardo finalmente aceitou diminuir sua carga de trabalho, mas descobriu que delegar era mais difícil que fazer tudo sozinho. É estranho, disse ele para Dona Mercedes durante uma visita ao instituto. Passei a vida toda trabalhando. Agora que posso descansar, não sei bem o que fazer. Dona Mercedes riu. Seu Eduardo, o senhor não está se aposentando do trabalho. Está se promovendo para voo em tempo integral. Aproveita para curtir os netos, para viajar com os filhos, para fazer as coisas que sempre quis, mas nunca teve tempo. O sexto e maior desafio veio quando Eduardo precisou enfrentar a própria mortalidade. Durante um exame de rotina, os médicos descobriram um problema cardíaco. Nada grave, mas que exigia cuidados e mudanças no estilo de vida. Doutor, quanto tempo eu tenho? Perguntou Eduardo ao cardiologista. Senhor Eduardo, com os cuidados certos,
pode viver muitos anos ainda, mas precisa diminuir o estresse e fazer atividades mais leves. Eduardo ficou pensativo. Pela primeira vez, ele estava confrontando a realidade de que era mortal. E isso o fez refletir sobre o legado que deixaria. Dr. Augusto, quero fazer mais uma alteração no testamento, disse Eduardo alguns dias depois. Que alteração? Quero que, quando eu morrer, 80% da minha fortuna vá para a caridade. Os filhos ficam com 20%. Dr. Augusto ficou surpreso. Eduardo, isso é muito dinheiro para a caridade. Tem certeza? Absoluta. Respondeu Eduardo. Meus filhos já aprenderam a pescar. Não precisam que eu deixe todos os peixes. Prefiro que o dinheiro continue fazendo a diferença na vida de quem precisa. Quando Eduardo contou a decisão para os filhos, esperava alguma resistência. Mas a reação deles o surpreendeu. Pai, concordamos completamente, disse Carlos. Na verdade, queríamos sugerir algo parecido, completou Sandra. Queremos continuar o trabalho do Instituto, mesmo depois que o senhor partir, disse Roberto. Queremos que seu legado seja eterno. Eduardo ficou emocionado. Vocês têm certeza? É muito dinheiro que vocês estão abrindo mão. Pai, disse Roberto, o senhor nos ensinou que felicidade não está na quantidade de dinheiro que temos. Está na quantidade de amor que damos. E queremos dar muito amor ao mundo. Naquele momento, Eduardo percebeu que sua missão como pai havia sido cumprida. Seus filhos não eram mais crianças egoístas. Eram adultos generosos. Não eram mais herdeiros passivos. Eram construtores ativos de um mundo melhor. E foi nesse momento de maior dificuldade que ela descobriu a verdade final. Que Deus não apenas a havia transformado. Ele a havia escolhido para ser uma luz que jamais se apagaria. 5 anos após o teste que mudou tudo, Eduardo estava no hospital cercado pelos filhos, netos e centenas de pessoas que ele havia ajudado. Aos 73 anos, Eduardo enfrentava uma cirurgia cardíaca delicada, mas estava em paz. Pai, vai dar tudo, certo? Disse Carlos, segurando sua mão. Eu sei, filho, respondeu Eduardo, sorrindo. Mesmo se não dar, eu já vivi mais do que merecia. Não fala assim, pai, disse Sandra, com lágrimas nos olhos. Ainda temos muito tempo juntos. Eduardo olhou para os 3 filhos com orgulho. Vocês sabem que mesmo se eu partir hoje, morrerei feliz? Por quê, pai? Perguntou Roberto. Consegui criar 3 filhos que se tornaram pessoas melhores que eu. Porque consegui ver vocês descobrirem que o verdadeiro tesouro não está no banco, mas no coração. Porque consegui ver nossa família se transformar de um grupo de pessoas que viviam juntas em uma família que se ama de verdade. Dr. Augusto estava presente, como sempre esteve nos momentos importantes. Eduardo, você quer dizer alguma coisa? Antes da cirurgia, Eduardo pediu para se sentar na cama. Quero falar com todo mundo que está aqui. A enfermaria estava cheia. Além dos filhos e netos, estavam presentes Dona Mercedes, Irmã Marta, os funcionários do instituto, alguns empresários que Eduardo havia inspirado e até mesmo pessoas em situação de rua que ele havia ajudado. Meus queridos, começou Eduardo, com a voz emocionada. Há 5 anos, eu era um homem rico, mas pobre de espírito. Tinha dinheiro, mas não tinha amor verdadeiro. Tinha filhos, mas não tinha família. Tinha sucesso nos negócios, mas fracasso nas relações. Eduardo olhou para cada pessoa presente. Então Deus me deu uma ideia maluca. Fingir que era mendigo para testar a minha família. Na época, pensei que estava testando meus filhos. Hoje sei que Deus estava testando a mim. Ele queria que eu aprendesse que pai verdadeiro não é aquele que dá dinheiro. É aquele que ensina valores. Não é aquele que resolve todos os problemas dos filhos. É aquele que ensina os filhos a resolverem seus próprios problemas. Carlos, Sandra e Roberto estavam chorando. Pai, obrigado por ter nos ensinado a sermos pessoas melhores, disse Sandra. Eduardo continuou. Vocês sabem qual foi a maior descoberta da minha vida? Que o amor verdadeiro só existe quando não há interesse por trás. Quando eu fingi estar pobre, descobri quem me amava de verdade. E descobri também que eu mesmo não sabia amar direito. Passei anos confundindo provisão com amor. Achava que dar dinheiro era demonstrar amor. Mas amor de verdade é dar tempo, atenção, carinho, presença. Eduardo olhou para Dona Mercedes. Dona Mercedes, a senhora me ensinou que generosidade não depende do tamanho da conta bancária, depende do tamanho do coração. A senhora, que tinha tão pouco, dividiu comigo quando eu estava disfarçado de mendigo. Isso me ensinou mais sobre amor que qualquer livro
Ele se virou para a irmã Marta. Irmã Marta, a senhora me ensinou que servir aos outros é a forma mais pura de adorar a Deus. Que não adianta ter fé se não tivermos compaixão. Eduardo olhou para os funcionários do instituto. Vocês me ensinaram que trabalho com propósito é mais satisfatório que trabalho apenas por dinheiro. Que quando trabalhamos para fazer a diferença, o trabalho vira missão. Finalmente, ele se dirigiu aos empresários presentes. Meus amigos empresários, espero que minha história os inspire a repensarem o que realmente importa. Dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Sucesso não é medido pelo tamanho da conta bancária. É medido pelo impacto que causamos na vida das pessoas. Eduardo fez uma pausa para recuperar o fôlego. Se eu não voltar desta cirurgia, quero que vocês saibam que vou partir em paz, porque consegui ver minha família transformada. Porque consegui usar minha riqueza para fazer a diferença. Porque consegui entender que Deus não me deu dinheiro para acumular. Me deu para multiplicar bênçãos na vida de outras pessoas. Roberto se levantou. Pai, posso falar em nome dos três? Eduardo acenou que sim. Pai, obrigado por ter nos amado o suficiente para nos disciplinar. Obrigado por ter tido coragem de nos mostrar nossos erros. Obrigado por não ter desistido de nós, mesmo quando merecíamos. Obrigado por ter nos ensinado que família é o tesouro mais precioso que existe. E obrigado por ter nos mostrado que servir aos outros é a forma mais feliz de viver. Carlos e Sandra se juntaram a Roberto. Pai, prometemos continuar seu legado, disse Carlos. Prometemos cuidar do instituto como o Senhor cuidaria, disse Sandra. E prometemos ensinar nossos filhos os mesmos valores que o Senhor nos ensinou, completou Roberto. Eduardo sorriu, com lágrimas de alegria. Então, posso partir tranquilo, porque sei que vocês entenderam a lição mais importante da vida. Que não importa o quanto temos, importa o quanto amamos. E vocês aprenderam a amar de verdade. A cirurgia foi um sucesso. Eduardo se recuperou completamente e viveu mais 10 anos felizes, vendo seus netos crescerem com os valores que ele havia ensinado. Quando finalmente partiu, Ayus, de 3 anos, deixou um legado que nenhum dinheiro poderia comprar. Deixou uma família unida, um instituto que já havia ajudado milhares de pessoas, e uma lição que se espalhou pelo mundo inteiro. Esta transformação não para aqui, em histórias de luz. Acreditamos que cada teste que enfrentamos é uma oportunidade de crescimento e que o amor verdadeiro sempre triunfa sobre o interesse. Continue conosco para mais histórias que mostram como Deus usa as situações mais desafiadoras para nos ensinar sobre o que realmente importa na vida. Instituto Cristina continuou funcionando. Ajudado pelos filhos e netos de Eduardo, a história do milionário que se disfarçou de mendigo virou livro, filme e inspirou milhares de famílias ao redor do mundo. Mas o legado mais importante de Eduardo não foi o dinheiro. O que deixou foi o exemplo de que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para amar de verdade. E nunca é tarde para ensinar nossos filhos o que realmente importa. E assim, do que parecia ser apenas cinzas e desespero, nasceu uma luz que continua brilhando, lembrando a todos nós que mesmo nas maiores perdas, Deus está escrevendo histórias de esperança que ecoam pela eternidade. Esta foi mais uma história de luz.